maturidade. O engenheiro aí, olha o engenheiro tá realmente muito feliz aí andando com bastante dinheiro. Então, a gente já tem uma faixa de júnior já alta. E o que eu vejo, a gente fala assim, né, de cientista já estava alta também, se muita empresa vai falar que está alta, outra empresa que não. Mas vai falar que está alta, mas geralmente esses profissionais que são júniors, como cientista ou engenheiro, eles atualmente são ex-analistas. Tá? A maioria desse mercado estão vindo como analistas e evoluindo os seus stacks, né, que a gente fala. Ele começou a conhecer a AWS, o cientista evoluiu para usar Python, usar R, porque quando a gente é analista, a gente tem algumas, tipo, que nem eu falei, o Power BI, o Tableau, o SQL, que é o mais comum, mas aí a gente vai evoluindo com as ferramentas e com as linguagens. Hoje eu, por exemplo, evoluí para uma especialidade dentro de análise de dados, que é o Digital Analytics. Tem alguns conhecimentos específicos. Tem gente que evolui do analista para R, com Python, fazer modelos, fazer predição. Então, isso vai depender muito de pessoa para pessoa. E hoje funciona assim. Geralmente, essas profissões são ex-analistas ou também alguma parte de desenvolvimento, alguns, tipo, desenvolvedor back-end, também tem alguns que viram cientistas ou engenheiros de dados. Então, geralmente ele tinha uma profissão anterior relacionada a essa de dados hoje. Por isso que a gente tem as faixas maiores, mas porque esse profissional, como ele já tem uma certa experiência, ele vai ser júnior numa nova profissão, mas não é que ele não saiba nada, ele já tem alguns pontos aí que ele já conhece. Então, começa um pouquinho diferente. Hoje, com a questão que eu falei, com os novos estágios da área, isso vai ajudar bastante. Então, continuem criando os estágios para conseguirem colocar esses profissionais júniors, né? A gente realmente conseguir júnior, né? Hoje, sem precisar ter tanta coisa antes, ter uma experiência anterior, né? Se for hoje, era importante a gente conseguir captar esses profissionais que tanto estão estudando e não conseguem entrar na área de dados hoje. Aí a gente falou de 3 profissões, né, bases, esses 3 bases de profissões, e a gente tem aí as novas profissões, mas, Vanessa, olha, já tem uma área que eu não entendo direito de dados, já são as 3 profissões, e eu não entendo como tem novas ainda. Então, a gente tem um monte de gente aí chegando com analista de governança de dados, analista de People Analytics, muito importante esse analista aqui. Ele é uma mistura ele pode ser cientista ou analista de dados, e ele mexe direto com a parte de pessoas da empresa, é muito legal. Tem analista de proteção, tem até um cargo tipo C-Level, né, que é o Data Protection Officer, hoje, que é basicamente muito relacionado à LGPD, que o pessoal está com muito medo aí de tomar um processo hoje, então tem bastante desses cargos. Tem o Data Product Manager, que é a vaga que eu estou hoje, né, no Bike Itaú, que a gente basicamente faz tem 2 vertentes. Você pode fazer produtos de dados, ou você pode também trabalhar com base de dados para fazer produto. Então, tem 2 vertentes. E o Data Product Owner, que é a pessoa que vai organizar o backlog de squad de dados. Então, já tem squad de dados, inclusive tenho contato com algumas empresas que têm muitas squads de dados. Infelizmente, eu nunca participei de uma squad de dados, eu sempre fui uma pessoa de dados dentro de uma squad, mas tem essa tendência aí de as áreas de dados estarem dentro de squads ou fazendo produtos ou fazendo a parte de análises.
Mas fiquem calmos, a gente ainda não tem muita definição de todas as profissões, mas a gente sabe que isso, como desenvolvimento, como a área de TI, sempre vai aumentar muito. Então, e os profissionais também vão evoluindo para a área que eles gostam mais e vem a necessidade no mercado. Sênior, júnior ou gerente, né? A gente tem essas senioridades todas, né? A gente já tem 3 pilares ali do analista, cientista, o engenheiro, e a gente tem as senioridades que a gente pode encontrar nos profissionais. Então, como que a gente vai... Como que a gente define a senioridade de cada profissional que eu preciso? Então, eu já sei que profissional, mais ou menos, eu preciso, porque eu já vi ali, preciso de um profissional analista. Mas será que eu preciso de um sênior, júnior, gerente? Hoje, o que é muito importante entender para contratar o profissional é que a área de dados, por mais que a gente fale, olha, eu trabalhava na IBM em 2012, a gente já falava de Watson. Então, não é uma coisa muito nova, mas ao mesmo tempo é uma coisa que a gente ainda está caminhando aos poucos para ter mais representatividade, né? Tipo, as áreas, tem muita empresa que ainda tem muita resistência à área de dados, né? Não vê valor. Às vezes tem por moda, né? Eu tenho que ter por moda, mas na hora de fazer uma decisão não procura a área de dados. Então, a gente está nessa evolução, e os profissionais de dados, eles não têm tanta experiência quanto as pessoas esperam, né? Eu estava até vendo um post de um head da Sony lá na Índia falando disso, né? As pessoas pedem 10 anos de experiência numa ferramenta que existe há 5 anos. Então, a gente tem que ser tem que entender mais o profissional, independente a falar, eu preciso que tenha 10 anos de experiência. Tem certeza? Você tem que entender, porque o profissional de dados está passando por muitos desafios ao longo da carreira dele. E o que é o mais importante ali é como ele resolve o problema da empresa. Eu sou sênior especialista e eu tenho 5 anos de experiência. E eu sei que tem muita gente que vai falar, não, sênior não tem 5 anos de experiência. Mas eu já passei por tanta coisa de dados, eu já gerenciei time, hoje eu tenho uma squad, eu já passei por estruturação, já passei por muita coisa. Então, até montei a minha comunidade para eu conseguir entender essas coisas. Então, vale muito mais do desafio que ele já pegou nessa carreira dele do que exatamente o tempo que ele atuou em certo cargo ou no tempo de carreira total dele. A gente tem desafios muito maiores em empresas que você entrega muito resultado em pouquíssimo tempo do que você tem empresas que não tem, às vezes não tem muita estrutura ou não quer ter, e você fica ali fazendo ProQV no Excel por 2 anos. E isso não vai realmente falar qual é a senioridade do profissional. Então, a gente tem que entender mais pelo desafio do que pelo tempo. E eu coloquei essas imagens aqui porque a gente sempre tem essa questão. O RH sempre pede aquela pessoa jovem, né? Jovem de 20 anos, com 15 anos de experiência, mas se a gente colocar tudo que as vagas pedem, a gente já ia ter morrido, né? A gente já não ia ter como atender todas essas coisas, né? Por isso que muito que eu recomendo muito na minha comunidade, que quando o profissional vê uma vaga que ele acha que ele pode conseguir, mas tem requisitos que ele não atende, de ferramenta, de linguagem, eu falo, tenta.
Porque a chance na contratação da empresa conseguir um profissional muito de acordo com aqueles requisitos é muito difícil hoje, né? E é isso que é importante também para a empresa entender que, sendo mais generalista na solicitação dos requisitos, menos é mais nesse ponto, vai ser mais fácil de conseguir contratar um bom profissional, né? Se atentar mais ao perfil do profissional. Será que esse perfil me atende? Dentro da área de dados, a gente não tem só profissional técnico também, uma dúvida que acontece muito. Não somos devs todos, né? Tem dev, tem perfil que são... Tem até dev, nem todos os perfis de dev, a gente fala... a gente estereotipa muito dev, mas não é todo mundo que é assim. Então, a gente tem os analistas que são mais de... como se fosse um PO, facilita bastante com o stakeholder, faz bastante reunião, conversa muito, tem uma boa comunicação, apresenta super bem, mas eu também tenho engenheiro de dados que sabem fazer isso também. Então, não é uma área totalmente técnica, é uma área mista, né? A gente tem uma área de negócio, uma área técnica, uma área mais avançada ali, de cientistas. Então, a gente tem que entender todo esse cenário para aí a gente entender o que vai atender a empresa. E não exatamente preciso de um sênior com 10 anos de experiência. Isso vai dificultar muito a sua contratação. Então, aí, a gente viu todos os profissionais, a gente viu todas as senioridades. E o que eu preciso agora? Eu tô vendo, eu já entendi, né, todos os pontos, mas o que eu preciso? Eu tenho uma empresa aqui, ela tem um formato já estabelecido e tem uma maturidade. Então, o que eu tenho que fazer agora? Olhar para dentro da minha empresa e olhar qual que é a estrutura da minha empresa. Eu tenho uma boa estrutura de dados? Eu não tenho dado nenhum estruturado, não tenho um analista que faz relatório no Excel. Eu não tenho ninguém. Ou, não, eu tenho equipes de 15 engenheiros de dados, 10 cientistas, uma equipe de análise de dados é tipo umas 50 pessoas. Então, eu tenho todo tipo de maturidade, né? Entender muito a sua maturidade em dados. Essa empresa que tem 50 analistas, 30 engenheiros, ela já está numa maturidade muito, muito alta. Então, ela contrata todo tipo de profissional, inclusive as novas profissões. Esse pessoal de proteção aos dados, que é o que o pessoal mais maduro de dados está contratando, que é essa parte de governança, proteção, e mais relacionada a LGPD, até advogados específicos para isso. Então, essa empresa já está bem estruturada, então eu preciso só fazer esses ajustes. Aí a gente tem as empresas que não têm estrutura nenhuma. O que eu faço? Eu contrato um engenheiro porque a minha base, eu tenho que ter uma base? Vanessa, eu falaria ainda não, né? Quando a gente não tem nada estruturado, ou a gente vai fazer o quê? Ou chamar uma consultoria, né, que vai fazer uma implantação, tanto da parte de banco de dados e de pessoas, ou a gente traz um analista mais sênior ou um gerente, né? Depende muito do seu budget, de quanto você tem. Já estive em empresa que eu era a única analista de dados. Então, era uma analista sênior que estava... E eu estava entendendo como que estava a estrutura, que não tinha. Então, o que a gente tinha que fazer, quais eram os passos. Por que eu falo de um analista ou um gerente? Porque ele tem que... Esse perfil de profissional, ele entende quais são os passos da área de dados, né? Como que eu tenho que estruturar? Então, eu preciso desse perfil que vai falar para a empresa o que tem que fazer. Mas a empresa tem que estar aberta a sugestão desse analista, desse gestor, e tem que estar muito aberta mesmo, porque são mudanças que muitas vezes custam caro, ou às vezes não vão custar caro no momento, mas no futuro vão sempre precisar de investimentos, né? A gente sabe que
as soluções de cloud aí que a gente tem, por exemplo, para colocar todos os nossos dados, hoje não são tão baratos, né? A gente tem a AWS, tem o GCP, então a gente sempre vai ter custos e precisa ser essa pessoa que a liderança confie bastante para trazer essa cultura, né? É uma pessoa que tem que ter muita resiliência também, porque vai ter que espalhar essa cultura de dados. Pouco estruturada, uma empresa que já tem, sabe aquela empresa que tem aqueles analistas que fazem os relatórios, já estão fazendo no Power BI alguma coisa, né? Estão ali, tipo, mas tem aquela coisa do Excel, né? Tá enraizado no Excel ali. O Excel, eu falo assim, mas o Excel é uma ferramenta maravilhosa, mas ela tem um uso específico, não muito específico, mas para fazer uma análise específica, né? Não para você rodar um banco de dados inteiro no Excel. Isso hoje não é, a gente não imagina isso tanto. Então, o que a gente precisa numa empresa que está bem ali de uma análise, mas está com o banco de dados que ninguém sabe muito bem como tá, porque faz umas extrações no Excel, muito CSV rolando, e não tem muita proteção, a LGPD fica muito em segundo plano. Então, a gente precisa aí de uns engenheiros, os nossos engenheiros que tem aquela faixa mais alta do mercado. É por causa disso, eles vão estruturar fazer essa fundação, né? Eu até chamaria de foundation na área de dados, é o pessoal da engenharia. Então, que vai deixar tudo isso muito bem estruturado para que a gente até evolua para uma contratação de cientista de dados. Ou, né, a gente pode ter cientista, como eu falei, para produto de dados, às vezes dados não estruturados, até pode. Mas é bom eu ter esse engenheiro que vai deixar isso muito bem estruturado para fazer as análises baterem os números, porque não adianta nada a gente ter uma área toda de dados e depois a gente mandar para a gestão e falar, mas eu não confio nesse dado. E, tipo, se não tem confiança no dado, não tem sentido a área existir. A gente precisa dessa confiança da liderança e estruturar bem certinho, com todos os pipelines legais, tá bem automatizado. Isso não é barato, a gente sabe, mas é muito necessário hoje. Então, basicamente, essas estruturas hoje. E aí a gente já sabe quem eu preciso, eu já sei como que é o funcionário que eu preciso, eu já sei que eu posso pedir para ele, eu já sei a senioridade que eu preciso, eu sei o momento que está a minha empresa. Então, a gente vai fazer o processo seletivo. E eu preciso fazer uma vaga, né? Então, vou lá pedir meu engenheiro de dados, vou pedir que ele saiba fazer as coisas ali do GCP, né? Fazer uma ingestão de dados dentro do GCP, vou pedir um cientista que entende de machine learning, com pelo menos, eu nem vou falar a experiência dele, nem vou falar quanto tempo de experiência eu preciso, porque se eu falar que ele já sabe um pouco de machine learning, tem experiência com machine learning, tem experiência programando em Python, tem experiência com programação, com NLP, diversas coisas, isso já vai me dar o profissional que eu preciso, independente da experiência, do tempo de experiência dele. E como eu coloquei aqui, a gente não pode pedir mais de 6 meses de experiência por questões legais, tá? Hoje a gente vê muita vaga, pede 10 anos, pede 5 anos, mas hoje legalmente não pode. Assim, hoje, lógico que isso raramente dá um processo, isso não é muito falado, mas legalmente a gente não pode pedir mais de 6 meses de experiência na lei, tá? E outro ponto que a gente tem que evitar é pedir mais de um profissional na mesma vaga. Isso acontece muito e é esse unicórnio aí que vocês estão vendo, né? A gente chama de profissional unicórnio, que ele sabe, eu quero que ele sabe fazer Power BI, sabe fazer Machine Learning, fazer a ingestão no GCP. Poxa, aí são 3 profissionais, não só um. Então, eu preciso que a gente tenha muita atenção aí na hora de montar essa vaga
e saber o que é de cada profissional para eu pedir o profissional certo. Porque quando você vai ver, você não vai ter muitas candidaturas, esses profissionais já estão